mais de 30 anos. Estamos aqui em razão do meu pai também ter tido uma banca aqui. Nós viemos de Tupã. Eu tinha 11 anos quando meu pai adquiriu uma banca. E estamos aqui até hoje. Profissionais da educação, servidores e estimada comunidade. Em nome de toda a equipe da Coordenadoria de Projetos, quero dar as boas-vindas a cada participante conectado aqui conosco. Sua participação é muito importante. Estamos aqui para o 5º encontro da 8ª edição do Projeto 20 Ver do programa Comunidade Escola, idealizado e planejado para termos novas experiências de aprendizagens, novas possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Sejam bem-vindos ao nosso evento e fiquem à vontade. Chamo para compor esse momento nossa convidada. Ela é nutricionista Gisele Martins de Aguiar Soares, pela Universidade Tuiuti do Paraná, Bioquímica da Nutrição pela UTP, Aperfeiçoamento para Ensino e Educação Infantil, Cozinha Brasil pelo SESI Paraná, minicurso, Alimentos Funcionais e Nutrição Materno-Infantil. Atualmente atua como consultora, assessoria e atendimento home care em escolas com implantação de boas práticas de manipulação, elaboração do Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e POPs, treinamento para a equipe operacional, aplicação e acompanhamento de procedimento operacional padronizado, documentos técnicos operacionais e procedimentos técnicos operacionais, compra e estocagem de matéria-prima, negociação com fornecedores, elaboração de escala de limpeza, controle de qualidade e segurança alimentar, elaboração de cardápios e dietas especiais, atuação sólida no gerenciamento da escola, acompanhamento da produção e distribuição, controle de qualidade e segurança alimentar, gestão do meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, atividades de educação nutricional. Seja bem-vinda, Gisele. Muito obrigada, Valéria, pela oportunidade. É sempre muito bom poder vir falar de nutrição. É um assunto que eu gosto bastante, falar do nosso corpo. Então, eu fui convidada essa noite para falar sobre a alimentação e o nosso intestino. Então, a gente tem... pode passar mais um? Isto. Então, nosso intestino é um órgão bem grande e ele é dividido em duas partes. Então, nós temos o intestino delgado, que ele é constituído pelo duodeno, jejunum e ilho, tá? Então, é a primeira parte. Então, é a ligação que nós temos com o nosso estômago. E a outra parte já é o intestino grosso. O intestino grosso, ele já tem várias outras partes. Então, nós temos o colo ascendente, o transverso, o descendente, o colo sigmoide, então é um pouco mais amplo. O intestino todo, tanto o delgado quanto o grosso, um tem conexão com o outro, quando termina um já inicia o outro. E todo ele tem uma importância vital para o nosso corpo. Então, é no intestino onde a gente tem maior absorção dos nutrientes em si. Então, a gente consome, a gente ingere o alimento, aí a digestão já inicia pela boca, e depois o alimento cai no estômago, onde ele é quebrado em partículas menores, e quando ele está bem pequenininho, aí a vez do intestino fazer parte dele. Então, tudo começa ali no intestino delgado e depois é para o intestino grosso. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, esse é o formato do nosso intestino. Então, ele fica todo emaranhado para caber dentro da nossa barriga, porque o intestino ele é bem grande, é um órgão bem extenso, porque cada partezinha dele, que a gente está vendo, a gente vai ver daqui a pouco, ele é responsável pela absorção de determinados nutrientes, tá bom? Próximo, por gentileza. Então, tá aqui, ó, só para a gente ter uma ideia mais ou menos. Então,
Ali tá o estômago, daí já começa o duodeno, aí já começa é como se fosse cada partezinha do nosso intestino, uma partezinha responsável pela absorção do ferro, outra do cálcio, outra do magnésio, e assim vai indo. E ele é responsável pela absorção de água. Então, é nessa parte, às vezes a gente tem um intestino um pouco preguiçoso, né? Algumas pessoas têm alguma dificuldade de ir ao banheiro, mas acontece que a gente precisa, além de ter uma dieta equilibrada, rica em fibras, macros e micronutrientes, a gente também tem que ter um equilíbrio hídrico. A gente precisa consumir água em quantidade adequada para que a gente possa ter todos os sistemas do nosso corpo funcionando. E o intestino, por ser um órgão bem extenso, a gente precisa ter uma hidratação bem legal para que ele todinho possa receber essa hidratação e fazer absorção, tá? É importante também porque como vimos, as vitaminas, os minerais, eles são absorvidos, a maior parte são absorvidos nesse complexo. Então, e tem alguns micronutrientes que eles são absorvidos com a água e outros através de emulsões gordurosas, né? Mas a água é fundamental para ajudar nessa absorção também. Pode passar para o próximo. Então, como que os nutrientes são absorvidos? Então, a gente conhece, né, os macronutrientes, são os carboidratos, proteínas, lipídios, e depois nós temos os micros, que são as vitaminas e os minerais. Então, que nem eu disse, a gente consome o alimento, eles já são grosseiramente quebrados pelos nossos dentes. Ali na boca a gente já tem algumas enzimas que ajudam na digestão. Aí ele vai descendo o nosso caninho, né? E daí ele já vai... Quando chega no estômago, existem alguns fluidos que ajudam, né, para a digestão. E daí, depois que ele já é bem quebradinho, partículas bem menores, ele vai para o intestino para ser absorvido no intestino para chegar na corrente sanguínea. Então, lá, os carboidratos. Então, são absorvidos ali, os carboidratos. São quebrados em moléculas bem menores, que a gente chama de glicose, frutose ou galactose. Aí eles são absorvidos, essas partículas bem pequenas. Então, eles são absorvidos e caem na corrente sanguínea. As proteínas, elas são quebradas também, mas daí elas se transformam em aminoácidos. Esses aminoácidos também, quando chegam no intestino delgado, eles conseguem ser absorvidos e correm pela corrente sanguínea, e a corrente sanguínea é responsável pela nutrição do nosso corpo em geral. Próximo slide. Será que ali? Gordura. A gordura também. Nós consumimos os alimentos, mesmo que a gente não coma diretamente a gordura, mas quando a gente come os alimentos, por exemplo, no café da manhã, o pãozinho, geralmente a gente passa alguma coisa no pãozinho, que seja uma manteiga, uma margarina, um queijinho, todos eles têm um pouco de gordura. Ah, eu não como isso, mas eu tomo iogurte. Iogurte também tem um pouco de gordura. Então, essa gordura, ela já começa a quebra dela ali no estômago, né? E daí ela fica em partículas bem pequenininhas de ácidos graxos, e daí os ácidos graxos que eles são absorvidos no intestino. Aí, depois nós temos as vitaminas e os minerais. As vitaminas e os minerais são bem legais porque eles já são micro. Então, assim, mas vitamina engorda. Na verdade, vitaminas e minerais, eles não engordam. O que engorda é o alimento. Então, por exemplo, se eu fizer uma vitamina com banana, mamão, leite, isso sim vai me engordar, porque isso tem calorias. Mas o cálcio, a vitamina C, a vitamina D, o potássio, o zinco, eles sim não engordam. E eles já vão direto para absorção. Então, depois que eles são quebrados, é separado lá os carboidratos, os lipídios, as fibras. Aí, quando chegam os micronutrientes no intestino, eles são diretamente absorvidos, já correm para a corrente sanguínea e já começam a fazer a nutrição, tá? Mas, para que eles sejam absorvidos, eles precisam de água ou gordura. Os micronutrientes, eles geralmente não entram sozinhos. Ou alguns micronutrientes, um precisa do outro. Por exemplo, o ferro. O ferro, geralmente, ele é bem difícil de absorção. Então, ele precisa da vitamina C, desculpa, eu ia falar besteira aqui. Então, ele precisa da vitamina C para ser melhor absorvido. Então, às vezes, um micronutriente precisa do outro, ou precisa de água, ou precisa de gordura para ser absorvido pelo nosso intestino, tá bom? Próximo slide. Ali, água. Então, o nosso corpo, como sabemos, né, 70% dele é constituído por água, então não precisa nem dizer da necessidade da água. A água é vital para o nosso desenvolvimento de todos os nossos sistemas, não só o sistema digestório que estamos falando agora. Nós temos o sistema, o corpo todo, né? Sistema
vascular, cardíaco, urinário, todo ele precisa de água para que esteja funcionando perfeitamente. Então, o digestório, especialmente por conta das vitaminas, minerais, das partículas dos carboidratos, das proteínas, que são a glicose, frutose, lactose, e os aminoácidos e também os ácidos graxos. As vitaminas, as fibras, né, que a gente consome, especialmente vindas de frutas, verduras e dos cereais também, né, embora não sejam digeridas no intestino delgado, eles desempenham um papel fundamental para promover o funcionamento adequado. Então, a mobilidade, a formação do bolo fecal. Então, as fibras são importantes por esses motivos. E também, casos de doenças crônicas, né, a gente usa muita fibra para equilibrar a dieta, aumentar a saciedade e fazer com que aqueles picos de glicose não vão tão rapidamente para a corrente sanguínea, de tempo da insulina, fazer o papel dela, para que a gente possa ter um equilíbrio em doenças crônicas, por exemplo. Então, as fibras são vitais para uma boa alimentação também e protege o intestino, o órgão que a gente está falando aqui nessa noite. Próximo. Flora intestinal. Então, o que seria flora intestinal? A flora intestinal são os nossos habitantes, nossos bonzinhos. Então, a gente tem algumas bactérias que são saudáveis, são boas, elas ajudam tanto na digestão quanto na absorção de nutrientes. Então, elas são importantes. O que pode acontecer às vezes, a gente tem uma diminuição da flora, porque às vezes a gente pegou uma virose e entram lá bactérias nocivas e acabam destruindo, acaba com nossas bactérias boas. Então, às vezes a gente tem, vômito, diarreia, e a gente acaba perdendo. Ou às vezes a gente está fazendo um tratamento, né, que vai antibiótico, os antibióticos também diminuem a nossa flora. Então, se a gente está com a nossa flora boa diminuída, a gente vai ter problemas sim. Então, as nossas bactérias que ajudam na absorção desses micronutrientes, a gente vai ter menor quantidade, então a gente vai ter um pouco mais de dificuldade na absorção, tá? Então, é bem importante a gente sempre estar bem hidratado, pegou uma virose, hidrata para que esses corpos estranhos, eles possam ser eliminados com rapidez. Temos alimentos probióticos também, os probióticos, que são conhecidos, né? Todo mundo consome, gosta e são muito saudáveis para ter uma dieta equilibrada. São bactérias boas que vivem no intestino e promovem a saúde digestiva. Eles podem ser encontrados nos alimentos, nos iogurtes, kefir, chucrute e kimchi. Então, se consumido diariamente, pequenas porções, uma dieta bem equilibrada, né, mas de 1 a 2 porções no dia, a gente está fazendo com que haja um equilíbrio intestinal, haja equilíbrio na nossa saúde e a nossa flora sempre esteja saudável, tá bom? Próximo. Prebióticos. O que são os prebióticos? Falamos dos probióticos, que são nossos amiguinhos, né? E os prebióticos são basicamente os alimentos dos probióticos. São as fibras que a gente consome vindas das frutas, das verduras, dos vegetais, em geral, todos os vegetais, e também daqueles cereais que a gente consome, aveias, farelos, grãos. Então, todos eles contêm fibra que são boas, que são importantíssimas, né? Protegem nosso corpo, protegem nosso corpo contra doenças crônicas e ainda faz com que a gente aumente o bolo fecal para que a gente possa ter o intestino funcionando regularmente todos os dias. O que é um intestino funcionando regularmente? A gente, todos os dias, o certo seria a gente ter uma horinha marcada para ir ao banheiro, ou pelo menos ir todos os dias. Um dia sim, um dia não, já não é para ser. O certo é todos os dias. A gente come todos os dias, a gente tem que esvaziar todos os dias, tá bom? Existem também, que é muito comentado, muito falado, os alimentos inflamatórios. Então, são aqueles, os industrializados, ricos em gorduras, em açúcares, ultraprocessados, com gordura trans, aditivos químicos, frituras, fast food, são os alimentos que eles vão trazer um certo desconforto. Algumas pessoas têm, né, algumas dificuldades digestivas ou falta de algumas enzimas, ou diminuição nessas enzimas também, elas podem sentir um certo desconforto logo em seguida ao se alimentar. Outras pessoas
podem vir desenvolver também ao longo do tempo, alguma intolerância dessa, alguma alergia dessas, algum desconforto. Então, esses alimentos, basicamente, para uma alimentação saudável, eles têm que ser consumidos uma quantidade bem reduzida. E pessoas que têm algum desconforto, uma intolerância, uma doença celíaca, uma outra doença intestinal, né, que a gente vai ver algumas, né, no decorrer da apresentação, eles precisam ser evitados mesmo, tá bom? Próximo. Hidratação. Já falei bastante sobre hidratação, mas hidratação é vital. Então, assim, cada tipo de corpo vai ter um tipo de hidratação diferente. Por exemplo, uma criança pequena vai ter uma necessidade hídrica diferente de um adulto, diferente de um adolescente. E um adulto também, dependendo do peso dele, vai ter uma necessidade hídrica diferente. Então, existe um cálculozinho que a gente faz, que é mais ou menos de 2,5 a 3 ml de água por quilo de peso que a gente tem. Então, dá mais ou menos, por exemplo, eu, para minha estatura e para o meu tamanho, eu tenho que tomar aproximadamente 3 litros de água por dia. Se eu praticar uma atividade física intensa, posso aumentar um pouquinho essa quantidade. Se eu estiver sofrendo algum tipo de desidratação por conta de uma virose, que nessa época do ano é bem comum, né? Outono, a gente ter circulando no ar os vírus, então é comum a gente ter algum tipo de desconforto nesse sentido, então tem que aumentar um pouquinho a hidratação. Então, água mesmo, eu tenho que consumir no mínimo 2 litros de água por dia, mas se eu quiser uma hidratação bem específica, eu vou lá, pego a calculadora, pego o meu peso e multiplico por 0,3, que é correspondente aos 30 ml por quilo de peso que eu preciso consumir naquele dia, tá bom? Então, a água vai me ajudar na absorção de vitaminas e minerais, vai me ajudar a fazer com que o meu intestino funcione melhor, vai fazer com que aquele bolo, com a ajuda das fibras, aquele bolo aumente e ele possa sair com mais facilidade, tá bom? E vai me manter hidratada, vai manter todo o corpo funcionando, o rim vai agradecer. Assim, outras pessoas que têm, né, fugindo um pouquinho do intestino, pessoas que têm que ter um cuidado específico com o rim, aí tem que aumentar, também tem uma quantidade um pouquinho maior de água que tem que tomar durante o dia, tanto nos dias de calor quanto nos dias de frio. Dá essa impressão que no frio não precisa tomar tanto líquido, porque talvez eu não sinta tanta sede. Mas a gente tem que tomar todos os dias essa quantidade, porque independente do calor, que a gente soa mais, a gente vê o líquido saindo, né, através do suor, mas no frio também a gente precisa para que o nosso corpo esteja equilibrado e consiga manter a temperatura e todo o resto funcionando direitinho, tá bom? Próximo slide. Então, não existe, mas eu gosto muito de fruta e verdura, eu vou comer só isso, né? Então, isso é saudável. Sim, frutas e verduras é e sempre será saudável. Rico em fibras, micronutrientes, macronutrientes, é muito bom. Só que ele não é 100% completo. Ó. Não existe essa frase, eu acho incrível. Não existe nenhum alimento que sozinho contenha todos os nutrientes em quantidade suficiente para manter todas as funções do nosso corpo. Então, o que é uma alimentação saudável? Ela é uma alimentação equilibrada. É uma alimentação que é equilibrada e fracionada. Que quando eu acordo, não vou ficar em jejum, mas eu vou colocar todos os grupos naquela refeição. Na hora do almoço, a mesma coisa. Então, as 3 principais refeições, eu preciso pensar em colocar todos os grupos alimentares e no meio entre elas, né, os lanchinhos da manhã e da tarde, fazer pequenos lanchinhos mais simples, mas também que contemplem os micros e os macronutrientes. Por exemplo, um bom café da manhã seria um pãozinho com ovo e um suco, ou uma salada de frutas com iogurte, uma coisinha assim para o café da manhã. No meio da manhã, sempre uma fruta, ou se você não tem condição de ter uma fruta, um suco de fruta, um chá, alguma coisa assim. E na hora do almoço, não podemos deixar, né, os nossos conhecidos arroz com feijão de fora. Então, arroz, feijão, uma proteína e a verdura, que deve representar uma boa, para nós adultos, uma boa quantidade. Então, metade do prato tem que ser os vegetais. E se a pessoa sente uma necessidade de um docinho, pode colocar uma fruta junto com a refeição ou colocar ela de sobremesa logo após a refeição, tá? Rica em fibra, vai ajudar todo o processo digestivo, vai melhorar a nossa digestão, vai melhorar a nossa saciedade também, pessoas ansiosas, então é sempre bom ter um pouquinho mais de fibra na dieta, tá bom? Próximo slide. Pirâmide dos alimentos. Então, para a gente não, né? Eu gosto de pirâmide, tudo quanto é imagem ajuda a gente focar, né? Gravar na mente as coisas. Então, o que representa a pirâmide dos alimentos?
mostra que na base é onde eu posso consumir maior quantidade. E conforme a pirâmide vai subindo, representa que eu preciso comer cada vez menos, menor quantidade. Ah, mas eu quero emagrecer, como que eu vou comer tanto carboidrato? De forma equilibrada, os carboidratos ajudam a gente a emagrecer. Então, uma dieta saudável, mesmo que seja para emagrecer, ou para manutenção de peso, ou simplesmente para cuidar da minha saúde, controlar doenças crônicas, controlar meu intestino, controlar tudo isso, eu tenho que respeitar as quantidades. Então, os carboidratos, eles devem aparecer em maior quantidade, são eles que nos dão energia para o longo do dia, tá? E o nosso corpo precisa disso. De 5 a 9 porções ao dia. 5 a 9 porções não significa, né, vou comer 5 pães ou 9 pratos de macarrão, nada disso. Então, por exemplo, uma porção de pão francês. Um pão francês, ele representa 2 porções, por exemplo. Ou um pão francês sem miolo, né, uma porção. Então, eu posso pensar assim, tá? Então, assim, eu não vou comer demais, mas eu também não vou deixar de colocar. Subindo um pouquinho, temos as frutas e as verduras. As frutas de 3 a 5 porções ao dia, vamos pensar ali numa maçã. Uma maçã é uma porção. Então, uma maçã, uma laranja e mamão. Mamão não tem como, né? Eu não vou comer um mamão inteiro, mas eu imagino que caiba dentro de uma xícara. Então, umas 200 gramas, cabe uma xícara de 200 gramas, vai caber ali umas 150 gramas de fruta, é o que eu posso consumir. Então, alimentos maiores, por exemplo, a melancia, o melão, o mamão, que são frutas muito grandes, eu posso pensar numa porção de uma xícara. Então, essa é uma porção por dia, tá bom? Então, eu posso comer uma maçã de manhã, uma banana no meio do dia e uma xícara de mamão à noite. Então, estou contemplando as 3 porções do dia, tá? Se eu sou uma pessoa muito saudável, muito magrinha, posso consumir até 5 porções no dia, mas o mais correto é 3. As hortaliças, de 4 a 5. Então, se eu coloco metade do meu prato de verduras, pode ser verdura crua, verdura cozida, já estou colocando no meu almoço 2 porções das hortaliças. E se eu for jantar e fizer mais meio prato de verduras, o arroz com feijão e proteína, já estou conseguindo colocar mais 2. Ou seja, no meu dia eu já consumi as frutas e verduras suficientes, tá bom? Subindo mais um pouquinho nossa pirâmide, nós temos ali as leguminosas, que seriam os grãos, né? O feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Então, é uma porção ao dia. O que seria uma porção? Um pegador, umas 2 colheres de sopa, ou um pegadorzinho um pouquinho maior, equivalente a mais ou menos umas 50 gramas, seria uma porção por dia, tá? Para uma alimentação saudável. Então, se eu quiser comer feijão só na hora do almoço, ou se eu não comer feijão na hora do almoço, mas eu colocar ali na janta umas 3 colheres de sopa de lentilha, ou umas 3 colheres de sopa de grão de bico, tá ok para o meu dia, tá bom? Do ladinho ali estão as proteínas, né, que nós gostamos bastante, né, quem é atleta, quem faz academia, gosta bastante para ajudar na hipertrofia muscular, é muito importante para o nosso corpo precisa dos aminoácidos, que eles são realmente absorvidos pelo intestino. Então, olha, de 1 a 2 porções no dia, seriam as minhas porções de proteínas. Então, na hora do almoço, sempre tem que ter, quanto mais variado for, melhor. Então, eu não preciso comer carne bovina o dia inteiro, mas eu posso colocar um franguinho no almoço, um bovino à tarde. Ai, mas eu gosto de suíno. Pode colocar o suíno, pode colocar ovo, colocar peixe. Então, a gente pode estar variando essa dieta para não ficar nem enjoativa e a gente garantir vários nutrientes circulando no nosso corpo, tá? Junto ali nós temos os laticínios, os ovos, que já foi falado, o leite também. O leite, para algumas pessoas, ele não é muito bem digerido, né? Causa algum certo desconforto, mas nós temos proteína vindas de vegetais, nós temos proteína de fonte animal, acabamos de dizer, e temos queijos também que diminuem um pouco o desconforto, iogurtes também, para quem para quem tem a intolerância, o queijo e o iogurte é uma boa pedida, porque daí não causa tanto desconforto tal como o leite. Quem não sente nenhum desconforto, não tem tolerância, não tem alergia, pode continuar tomando leite, de 1 a 2 copinhos no dia, né? Que não seja muito grande, 200 ml mais ou menos. E quem tem esse desconforto, fica tranquilo, porque daí as proteínas nós podemos consumir dessa maneira. E o cálcio, que a gente fica pensando às vezes, com certeza a gente, se consumir as hortaliças na hora do almoço e na hora da janta, a gente está consumindo a quantidade de cálcio que estão nos vegetais, né, de cor verde escuras. Então, são riquíssimos em cálcio. Então, leite para essas pessoas que têm desconforto
né, intestinal com a lactose, já pode ter esse refúgio nos vegetais verdes escuros. Bem lá no topo da pirâmide são as coisas que a gente tem que consumir com muita moderação. Eles podem e devem estar todos os dias na nossa dieta, mas em quantidade moderada. Então, açúcares e doces, né, desde que não sejam muito processados, eles podem estar no nosso dia a dia. As pessoas que fazem controle de doenças crônicas, claro que vai ter que ter em quantidade bem diminuída ou zerada, porque por exemplo, um diabético, se ele comeu de uma ou duas ou três frutas durante o dia, já tem a quantidade de açúcar necessária para o seu desenvolvimento. Os carboidratos também, eles chegam na nossa corrente sanguínea, né? Em forma de glicose, então ali já está equilibrado os açúcares de quem tem uma doença crônica como o diabetes. As gorduras, não tem como fugir delas, elas são essenciais para o nosso corpo, especialmente para absorção de alguns micronutrientes. Então a gente não tem que isentar, não precisa fugir tão drasticamente, mas a gente pode usar algumas gorduras boas, né? Nós temos azeite de oliva, óleo de coco, óleo de girassol, óleo de algodão. Nós podemos usar vários óleos muito bons e em pequenas quantidades, só para dar um brilhozinho. Uma manteiguinha, uma margarina, não tem problema, desde que seja em pequenas quantidades, vai ser legal. Tá? A gente tem que ter um equilíbrio em todas as coisas. Então, a gente não precisa deixar de comer o que a gente gosta, não precisa deixar de ter prazer na alimentação, mas a gente tem que fazer de forma equilibrada para que a gente possa ter qualidade de vida com o passar dos tempos. Próximo. Planejando, essa é a parte que eu gosto. É a prática. Colocar a mão na massa, é fazer a pirâmide de alimentos funcionar. Então, aquele amarelinho ali no meio, aquele redondinho, é o nosso prato. Exatamente como tem que ser a alimentação de uma pessoa adulta. Então, metade dele não é a carne, não é a proteína. Metade dele tem que ser os hortifrutis, tem que ser as verduras, os refogados, a saladinha crua. E quem gosta de um docinho junto, um agridoce, pode colocar ali uma fruta junto, tá? Na parte de baixo é dividido em duas partes. Uma delas, né, um quarto do prato, seria o arroz com feijão, ou macarrão, ou você substitui por uma outra massa que você queira. Uma batata cozida, uma batata doce, um inhame, qualquer coisa assim. E a outra parte são as proteínas, que eu posso estar variando, né? Um dia usando bovina, depois a suína, aves, posso estar usando o ovo, que é muito saudável, ou até mesmo peixe, que é muito saudável também, tá? Para a gente poder variando e recebendo o maior número de nutrientes no nosso corpo. Essa é a parte boa, né? A parte da prática. Pode passar, por favor. Olha que delícia! Eu amo também essa parte. Quem não gostaria de comer um desses pratos, né? Ó, super convidativo. Então, o primeiro prato ali, arroz com feijão, um bifinho, uma saladinha e tem uns moranguinhos ali no meio. Perfeito, um prato super equilibrado, observem a quantidade, aquele prato não é um prato muito cheio. Claro, uma pessoa que trabalha, que consegue fracionar a alimentação, que no meio da manhã comer uma frutinha, no meio da tarde consegue comer uma frutinha, esse prato é suficiente em quantidade e que está bem equilibrado também, está bem colorido e bem equilibrado. Claro que uma pessoa que trabalha em serviço pesado, que só vai fazer as 3 principais refeições de manhã, né, no café da manhã, almoço e janta, tem que colocar um reforço ali, um pouco mais de arroz, um pouco mais de feijão, tem que ter um reforço, talvez um pouco mais de proteína, tem que ter um reforço. Mas para, né, quem consegue fracionar a alimentação e ter o intervalo da manhã, o intervalo da tarde para comer um lanchinho, essa quantidade está perfeita. O prato não está muito cheio, também não está vazio. E tem bastante colorido, bastante hortifruti. Segundo prato, macarrão, franguinho assado, a verdurinha com laranja. Terceiro prato, uma saladinha com laranja, uma batatinha sauté e um peixinho grelhado. E o último prato, uma farofinha, não dá para identificar muito bem, mas uma farofinha completa ali com grãos. Ovo, poderia até ser ali uma porção de ovo, mas poderia colocar 2 ovos, eu sempre como 2, uma saladinha e uma banana. Tá super equilibrado em todos os sentidos, em macro, micronutrientes, fibras, tá bem equilibradinho, bem bonitinho. E você comendo, apreciando, observando aquele prato, comendo bem tranquilamente, você vai ver que você vai se sentir saciado. Então, às vezes a gente tem que acostumar o nosso cérebro a comer pequenas porções e comer várias vezes ao dia, tá bom? Próximo. Outra coisa muito legal. O que atividade física tem a ver com o intestino? A atividade física, ela ajuda
o nosso intestino funcionar de forma mais equilibrada, de forma mais correta. Então, se você eu coloquei várias opções ali para ver qual que você se enquadra melhor. Então, nós podemos caminhar, correr, dançar, fazer hidroginástica, natação, ciclismo, academia, yoga, pilates, meditação. Só um pouquinho, minha luz apagou. Meditação, esportes em geral, qualquer tipo de esporte. Se você já pratica, já é um praticante de algum exercício desse, você pode também melhorar a intensidade. Ah, eu faço uma vez por semana, faço 2. Pode fazer de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Ah, eu faço meia horinha. Pode aumentar para 40 minutos e gradativamente aumentando até chegar a 1 horinha, tá? Então, o certo seria que todo mundo conseguisse fazer uma atividade física de segunda a sexta por pelo menos 1 hora por dia. Parece muito, né? Mas pensando na hora com 24 horas, quando você reserva só 1 horinha para isso, acaba ficando pouco. Então, todos os dias fazendo um pouquinho é perfeito. Então, vai ajudar todo o nosso corpo, todos os sentidos, em especial o intestino, aquelas pessoas que têm intestino mais preguiçosinho, que sentem maior desconforto, atividade física alivia tudo isso, tá? Então, próximo slide. Doenças intestinais. Então, vamos lá, ó. Existem várias doenças intestinais. Então, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, síndrome do intestino curto, doença celíaca, doença diverticular, câncer coloretal, câncer do peritônio, intolerância à lactose, alergias à proteína do leite. Então, ali tem as 3 proteínas, a caseína, lactobumina, lactoglobulina, tá? Então, assim, se você pesquisar na internet qual que é uma dessas doenças, é capaz até você se identificar com algum sintoma. Mas não caia na pegadinha da internet, não seja seu próprio médico, não se avalie. Procure um médico, um clínico geral, se for abaixo de 18 anos, procure o pediatra, procure seu médico, procure seu nutricionista, seu endócrino, seu gastro, quem te conhece, para solicitar exames. Então, não dá para eu dizer, eu estou com desconforto, falar, eu acho que tenho isso. Então, não vamos ter achismos. Porque quando a gente começa a se autotratar, automedicar, qualquer coisa do nosso corpo pode piorar. Tá? Então, se eu consigo ter um bom diagnóstico, um bom acompanhamento médico, um bom acompanhamento nutricional, eu consigo evitar essas doenças, a lista grande de doenças, eu consigo controlar essas doenças e consigo algumas delas também curar essas doenças. Nem todas ali têm cura, algumas são crônicas, mas eu consigo ter uma qualidade de vida sem sentir aqueles desconfortos desagradáveis. Então, o que pode ser esses desconfortos? Então, eles podem ser, né, coisas mais leves, como coisas mais graves, tá? Então, eu posso sentir uma distensão abdominal ao me alimentar, logo na sequência da alimentação. Eu posso sentir gases, cólica, vômito, diarreia, aquelas dores muito fortes, tipo torção. Posso perceber sangramento nas fezes. Então, eu tenho que observar cada sinal do meu corpo. Quando eu ir no médico, no nutricionista, com o maior número de informações, olha, minhas fezes estão na consistência tal, tá na cor tal, tá com cheiro assim, assim, assado, tá com presença de sangue, tá com presença de muco, tá diferente, tem alguma coisa diferente acontecendo, tô com muito gás, isso não é comum para mim, tô com distensão, minha barriga não é desse jeito. Então, quanto mais informação eu levar para o meu médico ou para o meu nutricionista, mais preciso eles vão ser nos exames, mais preciso eles vão ser na conduta, tá? Então, é muito importante eu ter um acompanhamento e não achar que eu tô com isso, eu tô com aquilo, tá bom? Que essas doenças, a maioria delas tem os sintomas, alguns sintomas são muito parecidos, então eu preciso ter bem definido, bem certinho, não ficar me automedicando, não ficar ali comparando no Google, não perguntar para colega, não tomar medicação por conta, de jeito nenhum, mas sim procurar um profissional da área da saúde para que eu possa ter, né, seguir um protocolo correto, tá bom? Próximo. Dicas gerais. Então, já falamos sobre, né? Isso aqui é dica de ouro para tudo. Para alimentação saudável, para o meu intestino funcionar direito, para quem tem doenças crônicas, para quem tem algum distúrbio de alimentação, são dicas de ouro. Então, ter uma alimentação equilibrada e fracionada. Então, equilibrada é o quê? Ter cor, ter todos os grupos. Então, o que são os grupos? Os carboidratos, proteínas, lipídios, micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, as fibras, água. E é ter essa dieta
de forma fracionada. Não é eu comer uma única vez no dia e achar, tá tudo bem, não preciso mais comer. Ou eu sou uma pessoa esquecida, ou não dá tempo de comer, trabalho demais, não dá tempo. O tempo é a gente que faz, a gente consegue se organizar. E quem não consegue se organizar, procure um profissional nutricionista para te ajudar. Ah, eu só tenho condição de fazer 2 refeições, 3 refeições. Então procure um nutricionista, ele vai poder te ajudar na questão de quilocalorias, gasto energético, necessidade energética que você precisa para que o teu corpo não sofra, tá? Hidratação. É tão importante que é a terceira vez que eu tô falando disso hoje, né? A hidratação é fundamental, é vital para funcionamento geral do nosso corpo, para concentração, para hidratação, para absorção de nutrientes, para todos os sistemas estarem funcionando, é fundamental. A atividade física de forma regular. Não adianta fazer uma vez na semana e falar, nossa, meu intestino realmente não funciona, estou me esforçando. Uma vez na semana não é esforço suficiente. Parabéns se você começou uma vez na semana, já é o início, mas vamos progredir. Na semana que vem vamos 2, depois vamos 3, até a gente chegar num que é bem bacana, de 3 a 5 vezes na semana, pelo menos 1 horinha por dia, tá bom? Preferir os hortifrutis da época. Se eles são maturados de forma natural, com certeza eles vão ter mais nutrientes disponíveis, vão estar mais docinhos, mais apetitosos, mais baratos, e a gente vai conseguir tê-los na nossa mesa, né? Tá tudo tão caro, a gente vai conseguir tê-los na nossa mesa e consumir todos os dias. Ah, eu não gosto de fruta, então capricha nas verduras. Ah, eu não gosto de verdura, mas eu como fruta. Então coma de 3 a 5 frutas no dia. O importante é ter essas fibras saudáveis, boas, nutritivas no nosso dia a dia. Outra coisa muito importante, que é um pilar da saúde, dormir. Nem todo mundo associa, né, doenças do nosso corpo com a falta de sono. Ah, dor de cabeça. Não é só dor de cabeça, né? Então, nós precisamos de dormir, pelo menos, descansar o nosso corpo, nossa mente, por pelo menos 8 horas. E o restante do dia, a gente pode, sim, nos dedicar às outras atividades, trabalhar, estudar, atividade física, tá? E lazer, que é outra coisa que às vezes a gente acaba deixando em último plano, que é muito importante. Então, às vezes muitas das vezes a gente controla doenças de ansiedade, estresse, insônia, com o simples fato de dormir bem e separar algumas horinhas do nosso dia para lazer. Pode ser qualquer coisa, pode ser ler um bom livro, reservar um tempo para você se cuidar, cuidar de você, da sua pele, do seu cabelo, fazer uma maquiagem, ou simplesmente deitar no sofá, assistir um bom filme, uma boa série. Quem gosta de ir no parque, reservar um dia, né, um sábado, domingo para ir no parque, visitar alguém. Então tem várias formas de lazer, né? Às vezes não custa nada, não custa dinheiro. Então todas essas dicas que eu dei não custa dinheiro. Ah, mas eu tenho um dinheirinho, então pode ir para praia, pode viajar, pode fazer um programa mais divertido, né? Então assim, o que não dá é para a gente ficar inventando desculpas para não cuidar de nós. Se nós não cuidarmos de nós, quem cuidará? Né? Então nós devemos ter esse olhar para nós, cuidar de nós, tá bom? Não sei se tem mais um. Passa, por favor, não sei. Ah, acabou. Então são essas dicas que eu gostaria de deixar essa noite com todos, sabe? Sobre alimentação saudável. A alimentação saudável, como eu disse, ela ajuda a prevenir doenças, mesmo que você tenha uma predisposição para algum tipo de doença crônica, a gente consegue evitar por um bom tempo. Claro que conforme o nosso corpo vai envelhecendo, as células vão ficando cansadas, o nosso corpo vai deixando de produzir algumas enzimas, né, em quantidade suficiente, alguns hormônios para boa, né, para o nosso corpo estar funcionando de forma, né, plena, tal como é a gente na adolescência ou na fase adulta. Conforme a gente vai ficando mais velho, o nosso corpo vai envelhecendo e tudo vai envelhecendo junto. Mas se a gente tem bons hábitos desde a infância, na adolescência, ou se você está começando agora, né, ouvindo esse vídeo, ouvindo eu falando dessa forma, começar agora a ter bons hábitos, com certeza você vai ter mais qualidade de vida ao longo dos seus dias, vai envelhecer de forma mais saudável, tá bom? Então, muito obrigada por me ouvirem e reservarem um tempinho nessa noite para me ouvir.
Muito obrigada, Gisele. Nós que agradecemos por esse momento tão especial no Projeto Vinte Ver, na noite de hoje, onde, né, trouxe a importância das vitaminas, hidratação, alimentação balanceada, atividade física, o lazer, onde traz o melhor funcionamento para o nosso intestino, onde nós cuidamos da nossa saúde, trazendo bem-estar, como resultado, uma ótima qualidade de vida. Muito obrigada por esse momento. Imagina, foi um prazer estar com todos vocês. Eu que agradeço o convite. Obrigada, uma boa noite. Boa noite. Nosso agradecimento pela presença de todos os profissionais da educação, da comunidade que se inscreveram e estiveram conectados conosco nessa noite. Queremos vir te ver mais vezes. Por isso, vá ao portal Aprendere e se inscreva para as demais lives desta edição do projeto. Obrigada pela companhia dessa noite e até a próxima. Eu estava passando por aqui e sempre tive vontade de jogar xadrez. Também nunca sabia, não sei nada. E aí conversei com esse senhor que eu não conheço, não sei de onde ele é, só sei o nome agora porque ele falou. Né? E ele se propôs a me ensinar. Eu disse, olha, eu sei zero. E foi assim que nós encontramos. E ele aceitou o desafio de ter paciência de me aturar. Foi isso que aconteceu. Você pode falar? Não tenho idade para aprender. Não. Muito bem. Você quer falar? Sua coragem. Fabiana. Isso mesmo, essa é uma grande lição. Fabiana, passeando aqui sábado, é um hábito de costume que eu cultivo há 25 anos, nesse calçadão. E quando o sábado não apresenta esses jogos lúdicos para toda a faixa de idade, eu fico com um vazio. O meu sábado não foi completo, sinto esse vazio. Salvo se houver uma tempestade, se houver uma manifestação num evento que ocupe o espaço, aí é compreensível. Mas não, eu até estava triste, porque eu estava sentado em frente à CIA, não olhava para ele, olhava e falava, não, esse emendaram o feriado, não vem trabalhar hoje, e não vai ter hoje entretenimento para minha alma, recreação para minha alma. Quando de repente eu vejo um de vocês montando aqui, aí eu comecei a ver o discurso dele, que ele estava um discurso bastante entusiasmado para alguns que estavam sentados aqui. Aí eu falei, deixa eu cutucar um pouquinho ele. Aí ele falou que queria aprender, falou, que tal agora? O tabuleiro está aqui, vamos começar. Aí, só perguntamos, qual é o seu nome? Eu teu. Até Oportunidades e encontros. Viva Curitiba!